tem o desenho, nós temos aí o desenho arquitetônico também, o desenho arquitetônico propriamente dito, obrigado, Guilherme. Nós já não desenvolvemos mais naquela modalidade que nós tínhamos com o uso dos instrumentos, mas, por outro lado, a gente sabe que não está ligado exatamente a desenho, está ligado também a questões que envolvem os materiais que são empregados na construção, na edificação, né? Os acabamentos, principalmente, e isso é extremamente importante porque envolve a parte estética, vamos dizer assim, do imóvel, né? Para que a gente conheça os elementos que fazem parte da edificação. E aí nós vamos passando por outros conteúdos, a gente vai entender que existe toda uma interligação, né? Uma conexão entre eles, que é justamente para dar robustez, vamos dizer assim, um apanhado geral, né? Para que o profissional saia formado e entenda qual é a sua atividade, qual é o campo da sua atividade, né? Ele é bastante extenso, inclusive. Ele não é complexo, mas é extenso, né? Então, o corretor, via de regra, o que ele faz? Bom, ele faz as intermediações imobiliárias. Eu já vou perguntando e já vou respondendo, né? O corretor é o profissional que trabalha fazendo as intermediações imobiliárias, né? A partir do quê? A partir de uma análise de risco. Análise de risco. Bom, como se dá essa análise de risco? Qual é o propósito da análise de risco? É justamente buscar a segurança jurídica do negócio. Então, para isso, ele vai fazer uma checagem, né, um checklist no que se relaciona, no que compreende a situação do imóvel junto ao registro imobiliário, né, que é o órgão máximo né, para a gente fazer de consulta, e depois ele irá fazer um checklist do vendedor do imóvel, que é a pessoa que está transmitindo o imóvel, para saber se não existe nenhuma situação que possa impedir, né, momentaneamente e até futuramente, momentaneamente e futuramente criando, vamos dizer assim, um prejuízo ou uma situação que seja, vamos dizer assim, que vá se estender no sentido de haver aí um conflito, né, conflito jurídico, inclusive, principalmente. Então, é essa a análise, né? O corretor faz análise de risco justamente buscando essa segurança jurídica. Então, ele não está preocupado, no primeiro momento, em conhecer legislações que sejam, vamos dizer assim, posteriores, né, à questão do imóvel, sim aquelas que antecedem uma análise prévia daquilo que pode vir a acontecer no futuro. Então, ele busca, no primeiro momento, justamente isso, segurança jurídica, né? Para que o negócio saia juridicamente perfeito e que não haja prejuízos das partes e muito menos menos ainda do corretor, né? Que é a pessoa que faz essa ligação. Tá? Então, esse é o nosso propósito, desenvolver esse componente, né? Esse conteúdo que é direito e legislação. Bom, o direito, como nós bem sabemos, e alguns de vocês eu sei que são formados na área do direito, não é o meu caso, eu já trabalho há bastante tempo como na intermediação imobiliária, né, e como professor de outros componentes, né, desde o início da escola, que tem uma tradição imensa no mercado. Nós temos desenvolvido aqui estratégias que tentam buscar, né, na questão pedagógica, pessoas que têm uma formação independente, né? Os sujeitos aqui que se formam e que são, vamos dizer assim, profissionais que vão desenvolver essa atividade, né? Com proficiência e tudo mais, e que não precisem estar, né, constantemente sendo assessorados, que possa ter aí, que seja um profissional liberal, né, que possa desenvolver, que a atividade do corretor é uma atividade liberal e, portanto, que ele tenha autonomia no sentido de saber fazer, de saber o que está fazendo na sua atividade e, portanto, a gente tenta ligar isso tudo ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas, tá? Então, aqui a gente não quer falar de súmula, de súmulas, não, isso quando estiver nesse campo nós já estaremos, ou alguém estará contratando um advogado para resolver essas questões.
Nós estamos preocupados em analisar o objeto da negociação, que é o imóvel, e, como eu disse, as pessoas, né, o vendedor do imóvel, né, principalmente o vendedor do imóvel, tá? Para ver se não existe nenhuma situação que possa, né, criar mais adiante um complicador. Então, no que diz respeito ao direito, né, a gente sabe que o direito é romano e ele parte justamente, está estruturado, está alavancado, está baseado justamente naquilo que é tido e havido como moralmente correto, né? Então, aquilo que é tido como certo, né? A moral é o conjunto de regras, né, vamos dizer assim, grosso modo, criado por um grupo de pessoas que se identificam de uma forma ou de várias formas, né? E traçam, vamos dizer assim, e criam regras entre si para normatizarem, né, o seu cotidiano, para disciplinar as suas vidas, né? Então, isso é o princípio de tudo, né? Então, a moral é tido como aquilo, vamos dizer assim, a grosso modo, que é tido aquilo como é certo, aquilo que é correto, né? Nós poderíamos falar de ética, né? Mas o direito está mais ligado à moral do que propriamente à ética. Os romanos falam em moral, os gregos falam mais em ética. Como eu já disse, a grosso modo, né, moral seria um conjunto de regras que estabelecidas por um grupo, por um determinado tempo, né, num determinado local, que se assemelha, evidentemente, né, para a formação desses grupos, dessas sociedades. Já a ética, ela tem uma abrangência um pouco maior, uma preocupação maior, que é atender ao conjunto da sociedade, né? E ela faz um questionamento, ela é mais questionadora, vamos dizer assim, porque a ética pergunta se aquilo que eu estou fazendo é realmente o melhor para o conjunto das pessoas e não necessariamente para um pequeno grupo ou para mim ou individualmente para alguém. Então ela é mais, vamos dizer assim, mais global essa visão ética do que a visão moral, né? A moral, o conceito de moral está mais ligado àquilo que é correto e àquilo que não é correto. E vamos dizer assim, o conceito de ética está ligado àquilo que é bom ou àquilo que não é tão bom assim ou até é ruim, tá? Então, né, evidentemente, como se a gente fosse traçar aqui um regramento, né, condominial, o que nós faríamos, né? Nós temos um conjunto de regras que as pessoas estabelecem do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, inclusive. Porém, isso, né, precisa ser colocado no papel, né? Nossas regras não podem ser simplesmente regras que foram tratadas, porque elas poderão deixar de ser cumpridas. Por isso que, então, existe aí toda uma questão de fazer um regramento dentro do condomínio, né, para que as pessoas obedeçam as regras que disciplinam, né, os horários, as posturas, né, para que possa se ter um convívio, vamos dizer assim, harmônico, né, porque essa é a ideia do condomínio. A ideia do condomínio não é de hoje, né, a ideia do condomínio dá para se dizer que ela é milenária, inclusive, se vocês forem buscar nas páginas do Google aí, vão ver que é na antiga Roma, que na Grécia, que no Egito existiam condomínios, existia paisagismo, existia piscina, né? Então, não é de hoje, né, a instituição, e o objetivo sempre foi de que as pessoas vivessem dentro de um determinado espaço, com determinadas regras de convívio, evidentemente, e que fossem, acima de qualquer coisa, esse convívio fosse harmônico, né? O que a gente sabe que, pelo modelo de sociedade se convencionou que nós temos no dia de hoje, isso é praticamente impossível, né? Nós vivemos numa dinâmica que não permite, né, que as pessoas possam viver, vamos dizer assim, de forma integrada e, inclusive, dá para se dizer, né, guardadas as proporções, pouco harmoniosa, inclusive, né? Existe muito conflito nas relações interpessoais, né, nas relações entre os grupos. Então, se não colocar isso, se não regulamentar isso, né, evidentemente o condomínio ele não teria como funcionar. Então, é preciso criar ali um disciplinamento, né? Vai se fazer o registro do condomínio, né? A ata da convenção condominial, se institui o condomínio
E a partir daí, então, né, vai se retirar daí uma assembleia um síndico. Este síndico será escolhido pela maioria dos moradores. Ele irá fazer a gestão condominial ou irá, inclusive, contratar uma empresa terceirizada para que administre, né? Lembrando que, evidentemente, ele não perderá a sua responsabilidade por estar contratando uma empresa para fazer essa administração condominial, tá? Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, se convencionou, se fez a convenção condominial, se leva para se registrar essa convenção condominial no registro de papéis, de títulos e documentos, e a partir daí está formado, então, e aí tem-se aí as assembleias condominiais e tudo mais, vão se tirar decisões. Essas decisões, quando são em convenções, são assembleias extraordinárias, elas são independentes, né? Elas têm um valor, né, com 2/3 de maioria. Essas decisões, elas são, vamos dizer assim, as pessoas terão de se orientar, né, pela decisão da maioria, de 2/3. Sempre que houver decisões que geralmente são polêmicas, que envolvem valores, que envolvem investimentos ou gastos, seja lá como se entende, elas, né, terão aí as decisões, a sua sustentação no Código Civil. Então, elas não são ao bel prazer do síndico ou da empresa que faz a gestão condominial, tá? Ela passa por todo esse processo aí e, claro, tem respaldo na legislação. Então, o condomínio, como eu disse, né, não é de hoje. Então, mas voltando, então, aqui ao direito, né, nós temos o direito aqui, o direito natural, né, a divisão do direito, não a divisão, né, mas na página 7 do livro está esse assunto relacionado à moral, né, página 7. Já na página 8, nós temos ali o direito, né, o direito positivo e o direito natural. Então, o direito positivo, né, o direito que está escrito, que são os códigos, o Código Civil, o Código Penal, o Código Consumidor, o Código Comercial, todos os códigos que estão escritos são códigos positivados, códigos positivos. Aquilo que não está escrito, evidentemente, é o direito natural, né? Então, segundo aqui o Franco Montoro, né, que já foi governador de São Paulo, inclusive, né, nessa ocasião, em 1999, página 51, ele diz o seguinte: direito natural é pré-existente ao direito positivo, né? Constitui-se em princípios norteadores deste. Assim, as máximas: o bem deve ser feito, devemos dar a cada um o que é seu, né, e que não devemos lesar outrem, são princípios do direito natural utilizados para a criação do direito positivo das leis. Então, esse aqui é o direito natural que antecede o direito positivo. Tá? Então, os direitos do homem, do cidadão, o direito à liberdade, o direito à vida, né? Esses são direitos naturais. Tá? E direito positivo, como eu já disse, né, frisando, é aqueles que estão instituídos, tá? São os códigos, né? Bom, o direito, né, para fins, vamos dizer assim, de entendimento, por questões didáticas, estou na página 9 do nosso livro, tá? Ele vai se dividir, vamos dizer assim, para nos facilitar, em direito público e direito privado, tá? Então, direito público e privado. Tanto público quanto privado se divide em interno e externo. No direito público e interno, nós temos o direito constitucional, administrativo, financeiro, tributário, processual civil, penal, eleitoral, direito de seguridade social e direito do consumidor. Ainda no direito público, só que agora externo, nós temos o direito internacional público, né, que trata das relações do Estado com outra nação, outro país. Então, quando nós tivermos aí, já vimos isso, algum cidadão brasileiro envolvido em algum litígio que está no exterior, o Estado, via de regra, deve intervir para mediar, para defender, vamos dizer assim, a grosso modo, né,
esse cidadão, né, porque ele é um cidadão brasileiro e precisa da intervenção do Estado, né, no exterior, internacionalmente, então falando, tá? Aí nós passamos para o ramo privado, né? No privado nós temos o direito civil, o direito comercial, que são todos aqueles códigos que estão ligados à nossa atividade privada, aos particulares, portanto, e o direito do trabalho. Na parte externa, esse é o interno. No externo, nós temos o direito internacional privado, que trata das relações privadas entre particulares, né, entre um país e outro. Então, uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira, nós estamos falando do direito privado externo. Tá? Um cidadão, então, portanto, brasileiro, né, que tem uma situação litigiosa no exterior, nós estamos falando do direito público externo. Tá? Então, deixar isso aqui, tentar deixar isso claro para todos vocês. Bom, e aí como nós falamos do direito, né, ali no primeiro momento, e agora vem mais dar uma pincelada na página 10, nós temos aqui as fontes, né, as fontes do direito. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, onde o direito vai se abastecer, da onde ele tirou, como ele se formou, da onde ele tirou elementos para sua formação, qual é a fonte que ele foi se abastecer para que se formasse a regra, mais tarde a regra jurídica. Bom, essas fontes poderão ser a fonte diretas ou imediatas, e fontes indiretas ou imediatas que vêm de meio. Então, as fontes diretas ou imediatas são aquelas que, vamos dizer assim, falam por si só. Tá? Então, é o costume, é a tradição, é a geografia, são os aspectos regionais, né? Tudo aquilo que envolve as localidades, os costumes, né? A tradição, tudo aquilo é uma fonte direta e imediata, porque ela surge daí, né? Eu tenho que fazer uma legislação, vamos partir desse princípio, e seja de acordo, né, com aqueles costumes daquele povo, daquele estado, daquela região, evidentemente, para contemplar, né, aquilo que eles almejam e aquilo que está diretamente ou indiretamente ligado a essas pessoas. Evidente que eu vou fazer o calendário escolar baseado nisso, eu vou fazer atividades e programas, o Estado vai fazer como um todo, sempre ligados a essas questões, vai direcionar, né, políticas públicas de acordo com as atividades que essas pessoas desenvolvem, de acordo com aquilo que essas pessoas manifestam, né, através da sua cultura, através dos seus hábitos. Né? Então, nós temos aqui as festas regionais, né, todas as atividades do calendário, vamos dizer assim, religioso, inclusive, né, e evidente que vai guardar a localidade, né? Então, portanto, essas fontes são diretas e imediatas. E, como eu disse, eu falo da tradição. Aqui no Sul, nós usamos, temos os hábitos, o uso do chimarrão, né? Nós temos o uso das indumentárias, né? Das vestes gaúchas aí e tudo mais. Então, isso tudo faz parte da questão regional. Então, a Constituição estadual, ela vai, né, evidentemente, se abastecer em função de todos esses elementos, dessas fontes que são chamadas de diretas. Tá? Diretas porque, né, ela buscou justamente aí, né, nos anseios, naquilo que a gente consegue vislumbrar, o legislador deve vislumbrar no seu cotidiano. Né? Depois nós temos as fontes, então, diretas e imediatas, né? Depois nós temos o conceito de lei, bem simples, né? Lei nada mais é do que a regra jurídica instituída pelo legislador. O legislador, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, né? Eles devem fazer o quê? Legislar, né? Legislar, fiscalizar, legislar. Essa é a função, então, do nosso legislador. E nós temos aí temos o costume também, né? Tem uma definição de costume aqui,
tá? Do Führer e Milaré, aliás, não Milaré, regra de conduta, diz aqui, costume é regra de conduta espontaneamente, é criada espontaneamente pela consciência comum do povo, que observa de modo constante e uniforme, e sob a convicção de corresponder a uma necessidade jurídica, tá? Então, nós temos aqui outras definições também, né, que envolvem a chamada fonte direta ou imediata, né? Ela é introduzida, como diz mais abaixo, nos últimos parágrafos desse item A, tá? Introduziu pelo uso, por algum consentimento tácito de todas as pessoas que admitem sua força como norma a seguir na prática de determinados atos. Nesse sentido, então, afirma-se que o costume tem força de lei. O costume tem força de lei. Isso quer dizer que nós não temos aqui, por exemplo, uma lei, né, o uso da faca, por exemplo, o fato de beber chimarrão em repartição pública, né, ele não existe lei, mas ele tem força de lei, tá? Tem força de lei. No item B, tá, da mesma página 10, nós temos ali as fontes diretas ou mediatas, indiretas ou mediatas. Indiretas ou mediatas que vêm de médio. Nós temos a doutrina, tá? São os livros que tratam, né, sobre os ramos do direito, que seria o civil, constitucional, penal, trabalhista, que nada mais é do que a interpretação da regra jurídica, né? Então, os doutrinadores, que são pessoas que são do ramo do direito, e muitas também não são do ramo do direito, são doutrinadores, como eu já disse, que amansam, que observam, que tratam a lei, né? Doutrinam, disciplinam, qual é o entendimento, como poderia ser usada essa lei, em que momento poderia ser usada, de que forma ela poderia ser interpretada, né? Então ele faz essa leitura, vamos dizer assim. Esse é o papel da doutrina. E a jurisprudência. Então, temos aí a jurisprudência, que são decisões de segunda e terceira instância. Então a gente sabe, né, que pela decisão dos juízes de segunda e terceira instância, a regra, evidentemente, por uma decisão jurisprudencial, ela pode ser modificada, e uma vez modificada, ela, né, abrirá, vamos dizer assim, espaço para que outras pessoas, para que outros agentes possam utilizar-se dessa mesma decisão em benefício próprio, né, para fazer uma defesa, por exemplo. Então, as jurisprudências são essas. Hoje, a gente sabe que são muitas as decisões jurisprudenciais, né? Basicamente, existem milhares, né, centenas de milhares de decisões jurisprudenciais que acabam mudando a regra principal, porque é um outro entendimento, vamos dizer assim, de um juiz de segunda e terceira instância. Então, existe a regra e existe um determinado entendimento sobre essa regra mais adiante. Tem vários casos desses que a gente vê no mercado imobiliário, no direito imobiliário, melhor dizendo, também não é diferente, tá? Muitas regras foram mudando, foram, né, se adaptando a esta realidade, a esse contexto, tá? Então, essas são as fontes indiretas ou imediatas, que é a doutrina e a jurisprudência. Nós temos aí muitas decisões, né, jurisprudenciais, como eu disse, no ramo do direito imobiliário, tá? Então, nós tínhamos no nosso cotidiano muitas práticas que se tornaram obsolescidas em função da necessidade, da segurança jurídica, vamos dizer assim, né? Algumas delas, evidentemente, são, como todas as leis, né? Algumas são estapafúrdias, dá para se dizer assim. Como eu já dizia Bertolt Brecht, né? Se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, né? Então, evidentemente, tem leis que são absurdas, né? São absurdas porque elas, vamos dizer assim, atendem e são decisões tomadas em função, né, de pessoas, e essas pessoas resolvem decidir, fundamentando, evidentemente, né, quem sou eu para questionar, mas elas vão criar uma outra abordagem, né, e vão dar um outro direcionamento, tá? Então, aquilo que está na regra principal
pode ser modificado por uma regra que foi por uma decisão, né? Então tá aí, passamos pelas fontes diretas e imediatas e as fontes indiretas ou mediatas. Aí nós vamos entrar ainda na mesma página, na página 10, na natureza das leis. As leis, elas podem ser leis substantivas ou leis adjetivas, tá? Na sua natureza. As leis substantivas são as leis do direito material que definem os direitos e garantias da sociedade. Onde é que está? No Código Civil, CC, no Código Penal, CP, no Código da CLT, no Código de Defesa do Consumidor, tá? Ali estão as leis substantivas, que as leis do direito material, que definem os direitos, como eu disse, e garantias da sociedade. Na página 11, na sua continuação, dá os exemplos que eu já falei, o Código Civil, o Código Penal, né? CLT, e fala aí, já no outro item da página 11, nas leis adjetivas, são leis dos direitos formal. Então, direito material, né? Ela diz como está colocada a lei substantiva. Lei adjetiva, né? Está no direito formal. Ela fala sobre as regras de aplicabilidade, como se fosse uma receita de bolo na substantiva e nas adjetivas. Uma diz os elementos, os ingredientes que serão usados para fazer o bolo, e a outra diz como é que tu faz com os ingredientes para se chegar ao bolo propriamente dito, tá? Então, por isso se divide em Código Penal, Código Processo Penal, Código Civil, Código Processo Civil. Bom, eu estou pulando aqui para a página 13, da página 13 do livro, e aqueles que não tiverem livro, pode acessar aí a nossa página, tá? A nossa página, Colégio Uni, RS, entrar ali no TTI, clicar no TTI, logar com seu CPF e entrar no conteúdo de Direito e Legislação ou qualquer outro conteúdo, tá bom? Vocês podem acessar a página da escola. Pois muito bem. Hierarquia das leis, a gente sabe que as leis são hierárquicas, e isso eu tenho certeza que todos vocês sabem que elas são hierárquicas, né? Mas a gente precisa passar por isso. Mas o que eu quero fazer um apanhado aqui, como eu disse, eu quero contextualizar, né? Eu quero trazer para a praxis, que é a prática do nosso cotidiano, aquilo que nos interessa no dia a dia. Bom, eu tenho uma lei federal. É isso que eu tenho que esgotar. Se existe uma lei federal, nós vamos basear pela lei federal. Não existe lei federal, nós vamos pela estadual. Se não existir ainda uma lei estadual para nortear um determinado assunto, nós vamos pegar pela lei orgânica municipal, certo? Que seria a lei municipal, só que você não diz orgânica municipal porque ela também atende ao Distrito Federal, né? Que é um território, aliás, distrito. Território não existe mais, acabou-se os territórios, o último foi de Fernando de Noronha. Tá? Então, existe uma hierarquia das leis e isso tem a ver com o quê? Então, nós vamos lá falar sobre legislação? Não. Vamos pensar assim, nós temos um contrato, tá? Bom, quais são os instrumentos que nós devemos usar? Nós vamos usar aqueles que dão mais segurança jurídica. Quais são? Aqueles feitos por instrumento público. Onde? No tabelionato. No tabelionato, sempre fazendo por instrumento público. Por quê? Porque dá mais segurança. O tabelião tem fé pública. Então, mas nós podemos fazer um contrato? Claro que sim, né? Uma promessa de compra e venda, nós podemos fazer uma minuta, nós podemos fazer umas arras, o recibo de arras. Mas nós temos que entender se nós vamos fazer um contrato, nós temos ali uma espinha dorsal, né? É evidente que nós vamos fazer um contrato que, evidentemente, vai ter que estar sustentado em algo, em alguma legislação, que é o Código Civil, né? Que é plausível, né? Nós temos que buscar fundamentação. A gente sabe que os contratos são escritos, mas que eles poderiam ser contratos também verbais. Existe contrato verbais. Mas como já não se zela há muito tempo, pela palavra,
eles precisam ser formais, né, escritos, porque eles são mais seguros. Mas pode-se, evidentemente, fazer um contrato verbal, com testemunhas, inclusive, né, fazendo um relato, que fulano aluga para fulano, para Beltrano, que Beltrano vende para Ciclano, assim por diante. Com as testemunhas, né, simplesmente assim. Acontece, claro, como se busca segurança, não se utiliza mais esse expediente. Foi não? Foi quem falou, por gentileza? O Antônio, acho que foi o senhor, né? Ou escapou o seu fone, ou o senhor queria falar, não sei. Pode falar, pode falar. Bom, então tá, se eu vou fazer um contrato particular, porque se eu vou fazer uma venda, eu vou fazer uma escritura pública definitiva. O sujeito tem o valor integral para comprar alguma coisa, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, seja lá quanto for, vai fazer a escritura pública, vai fazer o pagamento daquilo ali, assinam compradores e vendedores, suas respectivas esposas, né? Se for namorada, amante, companheira, companheiro, vai anuir, né? Para não reclamar depois, né? Então vai anuir como? Reanuir como assim? Ficar de testemunha ali, assina aqui como testemunha. Ah, eu sou sua namorada, assina aqui. Sou sua companheira, assina aqui. Né? Para que mais tarde, né, a gente se resguarde, a pessoa não venha reclamar. Então, vai fazer a escritura pública direto, né? A pessoa já vai comprar o imóvel, vai sair com a escritura, vai levar para o registro imóvel para que seja registrado, o registro tem aqui lá o seu tempo. 15 para analisar e 15 para registrar, que isso é de lei. É o tempo que ele pode esgotar. Bom, mas aí ele quer fazer a prestação, ele não tem todo o dinheiro, então ele quer comprar, né, a prazo. Como é que ele vai fazer? Ele não vai poder fazer a escritura? Vai poder fazer a escritura, porque hoje existe aí, né, a cláusula resolutiva. Cláusula resolutiva, escritura com cláusula resolutiva. É parecido, não é igual. É parecido com uma alienação fiduciária, assim, né, mais ou menos, tá? O que é a cláusula resolutiva? O sujeito vai comprar o imóvel financiado, vai dar uma parte do valor e se compromete a pagar o restante em determinado tempo. Tantas prestações, vencendo-as em determinado dia, né? Após esse período, estará quitado o imóvel e o sujeito, né, vai ser retirado daquela cláusula resolutiva e, portanto, o imóvel, né, ele já está com a escritura. Mesmo ela sendo a prazo, ele sai com a escritura. Como se faz, por exemplo, com um automóvel. O sujeito sai com um automóvel, né, sai no nome da empresa lá, da financeira, mais tarde, quando ele paga, hoje já passa direto lá, já sai, né, passa para o nome dele uma vez quitado. Tá? Então, existe essa figura que é da escritura com cláusula resolutiva, quando se utiliza para fazer a prazo. Bom, mas aí pode acontecer um problema. E se a pessoa não pagar, né? Aí eu já estou entrando lá em operações imobiliárias. Bom, em operações imobiliárias. Se a pessoa não pagar, bom, se não pagar, cabe duas ações. A primeira, ação de cobrança, tem que cobrar. Né? Vou cobrar, vou fazer uma cobrança preliminar, vamos dizer assim, extrajudicial, e depois, se ele não pagando, eu vou entrar com a cobrança judicial. Entrei com a cobrança judicial, eu tenho que entrar com a reintegração de posse, porque eu dei a posse para ele no momento em que, né, ele recebeu aquela escritura com cláusula resolutiva. Então, são dois processos, um de que cobra e o outro que reintegra. Tá? Essa é a diferença. O que existia antes disso aí pelo antigo código? Existia o pacto comissório. Pacto comissório, que na realidade era assim, ó, a pessoa fazia financiado e recebia notas promissórias. Tá? Ela iria pagar em 10 vezes, 10 notas promissórias, 20 vezes, 20 notas promissórias. E à medida que... Em qual página está o professor? Estou na página 13, só vou falar do contrato aqui, só para a gente, estou fazendo um apanhado geral para a gente dar ideia do que eu quero dizer que é hierarquicamente correto no contrato. Já vou entrar no contrato. Aqui são as situações que envolvem, né, vamos dizer assim, o instrumento público, que é através do tabelionato. Bem, antes se fazia isso e a pessoa pagava, não conseguia pagar, perdia tudo. Hoje não, hoje sabe que existe a questão da retenção e pode ficar retido aí no máximo 20%, né? Com imóveis novos aí, agora no Temer acabou mudando, dando uma forcinha para as pessoas,
e ela aumentou, pode chegar a 50 nos imóveis novos. Isso quer dizer que se eu paguei 100 mil, eu busco na devolução 50, e 50, dependendo daquilo que foi pactuado, poderá ficar retido. Mas geralmente a retenção é em torno de 20% para imóveis usados, né? Acaba se retendo um valor, então a pessoa não perde tudo como perdia antigamente pelo pacto comissório. Essa é a diferença da cláusula resolutiva para esse pacto que existia e deixou de existir. Isso dividiu, evidentemente, as pessoas, a opinião dos corretores, dos advogados, dividiu muito, né? Eles achavam que o anterior era melhor, que esse tem que entrar com 2 ações, que, enfim, mas são as alternativas. Então, se nós vamos elaborar um contrato aí particular, esses dois que eu dei aí, a cláusula resolutiva e a venda propriamente dita, já são por instrumento público, a pessoa já sai, num dos dois casos sai com a escritura, um por pagar e o outro já quitado, né, que é o primeiro. Nós ainda temos essa situação de poder fazer um contrato, uma promessa de compra e venda. Nessa promessa de compra e venda aí que eu quero chegar, nós vamos, ele vai ser um contrato hierárquico, né? Hierárquico por quê? Porque num contrato, o que nós temos ali? Nós temos a qualificação civil, comprador, vendedor, né? Comprador, vendedor. O objeto da negociação, o que é? Um apartamento, uma casa, um sítio, uma fazenda, um terreno, o valor do bem, né? As condições em que ele está sendo vendido, à vista, a prazo, e se for a prazo, de que forma, né, foi convencionado. Depois disso aí, nós temos ali a posse, né? Vai se dar imediatamente, ou nesse momento, o sujeito vai dar a posse para a pessoa. Os impostos ali, nós vamos colocar cláusulas que deverão estar devidamente pagos, né? Deverão estar pagos, não elege o fórum da comarca onde está sendo feito o negócio para dirimir qualquer situações que possam, né, acontecer. E as testemunhas do contrato assinam comprador e vendedor, suas respectivas esposas, se reconhece as firmas, reconhece as assinaturas, perdão. E ali nós temos um contrato particular, não foi por instrumento público, foi particular. Bom, o particular, então, foi feito dentro dessa formatação, bem simples, só que tem um detalhe, como ele é feito de cláusulas, as cláusulas também precisam ser hierárquicas, né? O que acontece nessa hierarquia das cláusulas, né? Aquilo que está dito numa determinada cláusula, né? E lá adiante, num item, uma letra, uma linha, né? A gente acaba havendo uma distorção, havendo vamos dizer assim, uma colocação, né? Que vá se opor àquilo que é o principal, aquilo que está no caput, aquilo que evidentemente valerá aquilo que é a cláusula. Quero dizer que a cláusula vai ser sempre maior que um item, que um número, que a linha do contrato. Porque a pessoa pode dizer lá, o contrato, lá na cláusula, o imóvel o imóvel de locação destinará-se exclusivamente à moradia. E lá adiante, poderá ser sublocado. O que vale se tem essa contradição dentro do contrato? Aquilo que é hierarquicamente superior. O que é? A cláusula em relação à linha, à letra, né? Eu botei letra A. Letra B, o que vale? Vale que eu botei no principal, que é a cláusula, tá? Então, o contrato também tem essa formatação hierárquica. Claro que isso não é o mais importante, eu estou fazendo um apanhado geral. Mais importante, nós entendemos que existem legislações, que essas legislações são federais, são estaduais, são municipais, que vai nos balizar. A federal, vou fazer um loteamento, qual é a legislação que eu pego? A federal. Pego a estadual também. E pego a municipal, que é o plano diretor. Tá? Eu preciso estar, né? Mas eu tenho que obedecer a legislação federal também. Né? Porque se a federal diz uma coisa, eu tenho que basear, ela é superior em relação à estadual e superior em relação à municipal. Né? Então, aí está a hierarquia. E assim serão as nossas consultas quando nós vamos fazer, né? São as nossas consultas. Pois bem, bom, e evidentemente que nós vamos fazer essas consultas, nós vamos fazer essa análise
essa análise prévia, esse checklist, essa checagem, né? Nós vamos usar para isso o quê? O CPF da pessoa, o CPF do vendedor. Veja que eu estou falando do vendedor, não estou falando do comprador, né? E o comprador é o proprietário do imóvel. Se existe algum impedimento, nós temos que analisar se esses impedimentos lá adiante não vão causar algum problema, né? Alguma situação jurídica que possa atingir o bem que está sendo transacionado. Com o CPF da pessoa ou com o CNPJ, se for uma pessoa jurídica, e aí na pessoa jurídica é um pouco mais extenso, né, essa consulta, ela não é complexa, tá? Porque a gente vai entrar na internet ali, vai jogar o cível, não vai dizer ali, né? Crime, vou tirar uma certidão. Muito bem, vou rodar por ali trabalhista, vou pedir por ali, vou retirar lá na Junta do Trabalho. Na junta comercial, da mesma forma, vou na junta comercial, dou o CPF, quero saber a respeito se não existe aqui empresas no nome desse sujeito aqui. Só um pouquinho. Muitos não consultam a junta comercial. Tem coisas assim, a junta comercial é extremamente importante, que o sujeito pode ser um particular e dá o seu imóvel como garantia, pode dar como na constituição de capital, por exemplo, né? Eu tenho uma casa, eu pego aquela minha casa e formo um capital inicial de uma empresa junto com o meu sócio. Então, aquele imóvel ele vai servir, vamos dizer assim, para abrigar várias situações, inclusive as trabalhistas, as dívidas, né, da empresa. Por isso, essa consulta na junta comercial. Então, de posse do CPF ou da CNPJ, se for um imóvel comercial, nós vamos fazer essas consultas, né? Para nós sabermos se não existe, no primeiro momento, nada que possa obstruir momentaneamente o imóvel, né? Ou até futuramente criar alguma implicação. Então, é bem simples a nossa análise. E nós vamos gastar aí, no máximo, 40 minutos, vamos dizer assim, para fazer tudo isso, tá? Claro, isso só é relacionado ao vendedor. Agora, se nós formos olhar com relação ao imóvel, nós vamos, né, esgotar no registro de imóveis, tá? Da comarca, né, onde o imóvel está localizado. Geralmente, que nós trabalhamos com o nosso sistema registral, ele é assim, né? Ele trabalha na comarca, ele é registrado na comarca, né? Ele guarda aquilo, o princípio da territorialidade. Eles trabalham por território. Então, se eu tenho um imóvel em Cachoeirinha, eu vou registrar onde? De Cachoeirinha. De Porto Alegre, de Porto Alegre. Noutros estados, nos países, melhor, não estados, nos países, alguns países, é possível se registrar em comarca diferente. Aqui, quando são registrados em comarcas diferentes, isso se deve por emancipação, por ser um distrito de uma determinada cidade, né? Então, pode acontecer, como é o caso de Tramandaí, em relação à Cidreira, como é o caso do Quintão, em relação aqui ao pessoal do arroz aqui, fica aqui, Capivari, eu acho que não? Que o Quintão é distrito, né, de uma dessas cidades aqui, que não é o Capivari, é a outra ali, do lado, que é produtora de arroz também. Tá, então fica, né, na comarca vizinha e tudo mais. Mas geralmente onde está situado o imóvel, né, está o registro daquele mesmo imóvel. Tá, então aí nós falamos um pouquinho. Então essa é a análise que nós vamos utilizar do vendedor do imóvel e do imóvel. Do comprador nós esperamos que ele consiga pagar o valor da intermediação. E nós não fizemos uma análise, a não ser quando se trata de financiamento, né? No financiamento, ele precisa, evidentemente, prestar algumas informações junto ao sistema financeiro, fazer ali toda uma análise, né? Do seu nome, né? Da questão da pontuação e tudo mais. E, portanto, isso o agente financeiro, o banco, é que vai tratar dessas coisas, tá? Nós, via de regra, tratamos fundamentalmente com
o vendedor do imóvel, a situação do vendedor do imóvel e do imóvel propriamente dito, que é objeto de negociação. Do comprador, nós vamos, né, como eu disse, né, fazer esse apanhado mais geral, assim. Não há uma análise profunda, porque não compete a nós estarmos vendo se o dinheiro é de origem duvidosa ou não, né? Se é dinheiro bem havido ou não. E embora no final de cada exercício, e eu tenho que me atentar para isso, nós estamos no final do ano, o corretor precisa fazer, ir lá na Secretaria da Fazenda, é bem simples isso, e colocar ali, buscar uma certidão de inocorrência, tá? Certidão de inocorrência ou não ocorrência, que é a mesma coisa. Certidão de inocorrência ou não ocorrência, vocês vão clicar aí e vão ver aqui, tá? Então, essa certidão de inocorrência vai dizer o quê? Que o corretor, como é conhecido, deve, né, pela sua formação, ser conhecedor, isso até pela habitualidade a gente vai aprender, do mercado imobiliário, ele consegue saber, em determinado momento, para informar a Secretaria Nacional da Fazenda, se um determinado imóvel pode ter sido objeto de negociação em situações escusas, de dinheiro mal havido. Isso é a Secretaria da Fazenda, né? Bom, mas aí a gente não vai entrar nesse pormenor. O que a gente vai dizer é que não se identificou, ou que se identificou, né, uma determinada situação, e aí a Secretaria da Fazenda que vai tratar disso, tá? Essa certidão de inocorrência é naquelas situações assim, ó, alguém comprou um imóvel que valia 500 mil, mas sabe quando é que ele pagou? Pagou 1 milhão. Ué, o que que houve, né? O imóvel vale 300 mil, o sujeito compra um outro, vem lá e compra por 1 milhão. Ah, mas como é que o corretor vai saber disso? Ué, claro que vai saber, pois ele sabe que um automóvel X, da marca X, de determinado ano, vale quanto o mercado paga? Mais ou menos. Pela tabela FIP é tanto. Do imóvel, quanto sai mais ou menos pelo valor aí, pelo método comparativo no mercado, do imóvel localizado nessa região, com essa metragem? É mais ou menos isso. 500, 600 mil, 400 mil, mas não vale 1 milhão. O que nós vamos dizer? Não, houve uma negociação em que o imóvel tinha um valor de mercado aproximado entre 500 mil, 600 mil, e que, no entanto, foi vendido por 1,5 milhão. E pronto. A Secretaria da Fazenda não vai entrar em detalhe, é ela que vai atrás, né? Mas nós precisamos fazer, se vocês já clicaram no Google, aí vocês vão ver o que eu estou falando. E é fundamental que se faça, sob pena depois da Receita, né? Ela precisa dessa informação, e ela não está cobrando só dos corretores, ela cobra também, se não me falha a memória, dos contabilistas, não sei se dos advogados e administradores se cobram, tá? Mas são precisos prestar essa informação para o COAF. Certo? É bem simplesinho. Botou ali o CPF, rodou, beleza. Já sai ali, já, ó, a certidão para a gente. É rápido isso. Bom, vamos adiante. Então, essa é o que eu estava dizendo desde o início da nossa aula, né? Nós fazemos a análise de risco. O corretor trabalha com... O que o corretor faz? Ele intermedia. Ele vende também, né? Mas a venda, a compra, a locação, a permuta e a atribuição de valor, né, ela é decorrência do quê? Da intermediação. Então, tá, nós temos que entender que nós fazemos a intermediação, a aproximação, e dali é que vai decorrer a compra e a venda. Quer ver um exemplo claro disso? Eu costumo dar, para deslindar, para tirar qualquer dúvida. O corretor faz um recibo de arras, em que fulano se compromete a vender para o Beltrano por determinado valor, dá a título de sinal de arras, tá? Que está no Código Civil, inclusive,
determinado valor para a pessoa. Ou vou dar 10 mil, 20 mil só para segurar o negócio, e o restante, que vai ser 280 ou 380, eu dou daqui a 30 dias, porque eu estou numa aplicação, meu dinheiro, e eu, para garantir o negócio aqui, dou 20, 30 de sinal de arras, tá? Para pagar em 30 dias a integralização desse valor, para integralizar esse valor. Muito bem. Lá pelas tantas, ele não consegue pagar ou não paga. O que acontece? Ele perde o que dá, a gente sabe muito bem disso. Perdeu aquilo que deu, porque ele, né, não cumpriu, então perdeu. E isso o comprador. E o vendedor, se desistir da venda, ele terá de devolver em dobro aquilo que ele recebeu, mais o mesmo valor, né? Evidentemente que é para contemplar os prejuízos, né, daquele que seria do comprador. Aí eu pergunto, onde eu quero chegar não é exatamente aí, eu pergunto, o corretor, ele vai ou não vai receber os seus honorários? Porque ele fez a intermediação, né? Alguém desistiu, comprador ou vendedor, e essa desistência se deu, não foi em função da documentação, não foi dessa análise prévia, ele desistiu porque tinha um interesse maior, ou numa coisa ou noutra, e acabou desistindo. O corretor fez a intermediação, portanto, ele, via de regra, deve receber, tá? Porque a negociação ela não aconteceu, não foi em função, como eu disse, de documentos, de situações de impeditivas, né, de dívidas, de ações e tudo mais, não foi em função, né, do desejo de um ou de outro, de ambos. Então, ele fez o trabalho dele e deve receber por aquilo ali. Então, o que eu quero dizer? Que a compra e a venda, nessa situação hipotética que eu estou colocando, ela não aconteceu, mas a intermediação, sim. Tá? A intermediação aconteceu. Ah, mas eu não vou pagar o corretor? Pois ele não, o negócio não aconteceu? Aconteceu sim. Vocês que desistiram do negócio. Por isso que o corretor deve pegar os seus honorários na hora, naquele momento, tá? No momento que está todo mundo feliz e contente, né? Como diz o Ronaldinho, estou feliz, estou contente, tá? E qual o valor dos honorários? Sobre o montante, sobre o valor da negociação. Qual é a negociação? Ah, deu 20 mil a título de arras e vai dar 280 daqui a 30 dias, hipoteticamente. Então, são 300 mil. Eu recebo sobre os 300 mil. Ah, mas como é que vai receber? Ou receber, o imóvel vale 20 mil? Não, né? O imóvel vale quanto? 300 mil, está demonstrado ali, 20 mais 280. Então, qual é o meu percentual que eu estou cobrando? 6%. 6 sobre quanto? Sobre 300. Então, eu tenho direito a 18 mil reais. Né? Ah, mas é muito, o negócio não saiu, não quer pagar. Então, eu vou levar para a execução. Por isso que é importante a gente ter uma autorização de venda sempre. Sempre eu preciso ter um contrato de prestação de serviço. Ah, mas eu vou deixar em vários corretores. Não tem problema, eu preciso que tu me autorize a vender. Como é que eu vou sair vender alguma coisa? Isso é um princípio, tá? Isso, assim, é um erro imperdoável que nós não devemos fazer. Nós até podemos fazer, mas não devemos. Tá? Se eu estou colocando algo à venda, a locação, a permuta, e eu preciso pegar a autorização, independente de ser com ou sem exclusividade, tá? E lá pelo adiante a pessoa pode dizer, não, eu não mandei ele vender, eu não autorizei ele vender, está vendendo por conta dele. Né? E gente mau caráter é o que mais tem, né? E a gente vê por aqui, pelos meus, sei lá, já 12 anos aqui, mas não sei quantos anos em outras escolas, a gente vê isso nas pessoas vêm chorar, as pitangas aqui, e dizer que, o fulano me logrou, perdi tantos mil, porque eu não assinei os documentos, ele disse que não me devia nada, ele pegou um outro corretor e deu menos para o outro corretor, me logrou, tá? Então, avisa aos navegantes, né? Isso é fundamental, se pegar a autorização de venda, seja com exclusividade e seja sem exclusividade. Se ele vai deixar com 10 corretores, beleza, me autoriza também. Qual é o percentual? 6%. Né? Então, esses serão os valores dos nossos honorários. Tá? No caso dos imóveis financiados, é diferente um pouco. Né? Nos imóveis financiados, o que acontece? Depende de análise do banco, da análise do perfil, né? Vai analisar a renda do comprador, da esposa do comprador, da composição, vai ver se o que ele come, o que ele bebe, o que ele gasta.
só que de uma forma mais elaborada, né? Hoje é mais elaborada, diz assim, quanto que gasta com escola, com lazer, com alimentação, né? Alimentação é a mesma coisa que perguntar, né? Chamar, como é que se diz? Carcaças com dorso, né? Corte americano, que eles chamavam de carcaça, hoje diz que é corte americano, porque fica mais bonitinho, né? Ah, corte americano, ah, tá, pensei que era carcaça. Não está comendo carcaça, está comendo corte americano. É diferente, né? Então, assim, o que eles perguntam? É o que a gente come, né? Quando eu pergunto assim, o que o senhor gasta com alimentação, o senhor Antônio? Eu estou perguntando o que para o senhor? O que o senhor come, né? Quando o senhor gasta, eu gasto R$ 1.500, R$ 1.000 só com alimentação. Ah, então para um pouquinho. Quando o senhor Antônio ganha tanto, R$ 1.000 e gasta com alimentação, já é menos 1.000. O senhor tem filho? Quantos o senhor tem? Tem um, está na escola, só para jogar. Tá. O senhor tem carro? Não tem. Ah, tem carro sim. Aí seria bom ter um segurinho, vai contar os pontinhos do senhor. Mas não é obrigado a fazer. Mas vai contar pontinho, tá? Aí você diz, não, você vai contar pontinho, não é obrigado a fazer. Eu quero fazer, né? Porque vai contar para mim, né? E aí, entendeu? Então ele vai fazer ali, vai fazer sua pontuação, vai dizer, opa, esse aqui fechou. Né? Então ele vai aprovar. Então o corretor, o que quer dizer com isso? O corretor, ele vai depender, ele é diferente daquela situação que eu coloquei há pouco tempo, tem uma situação que depende, não pode pegar nada adiantado, né, em termos de valores, em termos de comissão, porque precisa de uma análise prévia do banco, do agente financeiro. É o agente financeiro que vai dizer se ele vai receber, né, o financiamento, o valor do financiamento ou não. Tá? Então, nesse sentido, quando se tratar de pegar um sinal de banco, tudo vai a gente sempre, para que seja transparente, que a gente diga ali, dentro do texto, né, dentro do contratinho de prestação de serviço, que os valores da comissão serão pagos no valor de 6%. No entanto, se o banco, se não houver aprovação do agente financeiro, os valores não serão devidos. Né, não serão devidos porque, né, não teve aprovação, então como é que vai receber de alguém? Diferente das arras, que as pessoas desistiram por outra razão. Né? Por uma razão, vamos dizer assim, de interesse próprio, né? Achou um negócio melhor e aí acha que o corretor não fez o trabalho dele porque ele desistiu. Não, né? Vai pagar igual. Eu faço uma viagem e resolvo não pegar o avião e quero que me devolvam, né? Dificilmente eu vou conseguir. Né? Então, nesse sentido, tá? Nós estamos aí mais tarde, 7h30, 8h30, 9h30, né, termina a nossa aula. Nós vamos fazer aqui a chamada, e essa chamada vai se dar através de uma palavra-chave, uma única palavra, que a secretaria vai passar para nós aqui no nosso ambiente, né? E vocês vão escrever, né, tal e qual, né, ipsis literis, essa mesma palavra que valerá como presença na aula de hoje, no dia de hoje, tá bom? Então, essa será a nossa forma de saber que vocês estão presentes. De outra parte, eu gostaria de falar para aqueles que têm interesse em avaliação de imóveis, tá? Que existe o curso de avaliador imobiliário para aqueles que se formam em corretor de imóveis, o curso de corretor de imóveis, é um curso, vamos dizer, uma extensão, um curso específico, que trata com normas técnicas de como avaliar um imóvel, tá? Através dos pareceres, parecer técnico de avaliação imobiliária, PETAM, o sujeito vai fazer, o corretor vai fazer uma avaliação baseada no quê? Baseada utilizando-se do método comparativo. E o método comparativo, o que vem a ser? É justamente aquele método em que eu vou buscar saber da concorrência nos sites, nos encartes, como tem como fonte os jornais, né, e tudo mais, saber o valor de um determinado imóvel que está sendo praticado numa determinada região, num determinado lugar. E através desses valores que eu vou buscar, haverá aí uma homogeneização desses valores, né, para se chegar ao valor do metro quadrado na região e tudo mais, e aí vai se chegar, vamos dizer assim, ao valor do imóvel. Muito mais complexo do que isso, né? Nós trabalhamos, então,
utilizando-se do método comparativo. Comparando imóveis da mesma região, do mesmo bairro, isso também é fundamental e é importante. E também a gente não pode jamais incorrer nesse erro. Eu chamo atenção para algumas coisas daqui, utilizando do viés negativo, vamos dizer assim, né? No sentido de que a gente não pode aqui fazer uma avaliação do imóvel lá na Zona Norte e compará-lo com o da Zona Sul, ou com a Zona Leste, ou com a Zona Oeste. Não, eu tenho que comparar o imóvel da Zona Sul com o imóvel da Zona Sul, imóvel da Zona Norte. Ah, mas são muito parecidos? Não interessa. A infraestrutura, os serviços, a orientação, a posição, os aspectos sociais que envolvem tudo isso, são a mobilidade urbana, tem uma série de diferenças. Então, assim, para a gente chegar perto daquilo que é a homogeneização, esse valor, que você chegar próximo do imóvel, né, para depurar tudo isso, a gente deve pegar sempre, pela regra, sempre, aí não dá para fazer exceção, imóveis que são do mesmo bairro, de preferência, se for possível, na mesma rua, se for possível, no mesmo prédio, e ainda assim eles serão diferentes, tá? Mas estarão muito próximos, entendeu? Então eu não posso lá, né, pegar uma laranja lá de um determinado fruteira e comparar com uma laranja lá de um determinado mercado, né? Porque são diferentes, ambos são laranjas, sim, mas né, vem de uma produção, ela é importada, ela é tipo exportação, ela é diferente. Então, eu não posso comparar, mesmo que se trate de imóveis, coisas, objetos diferentes, né, tentando buscar uma homogeneização, tornando parecidos, semelhantes, né, porque imóveis iguais não existem. Mesmo que sejam no mesmo prédio, eles não são iguais. Por que eles não são iguais? Ou tem diferença na área, ou tem diferença na altura, ou tem diferença na orientação solar. Tem uma série de aspectos, né? Na disposição dos cômodos, na idade, na utilização, vamos dizer assim, no fato de um estar mais cuidado, o outro nem tão cuidado, né? Na conservação, portanto. Tá? Então, existem diferenças, muitas diferenças. Uma casa, por exemplo, que eu falo do apartamento, né? Claro, vão ser feitos no mesmo momento, então eles vão ter a mesma idade, vamos dizer assim. Mas se tratar de uma casa, por exemplo, uma casa pode ter uma determinada idade, 20 anos, 10 anos, e a outra ter 40 anos, e 40 anos pela norma, 40, 50 anos, a partir de 40 anos, o imóvel entra em estado de decrepitude. Ah, mas ele é bem conservado. Beleza? Ele é bem conservado, ótimo. Isso é uma variável, né? É uma variável, ele é bem conservado. Então, lá, o seu Antônio lá tem não sei quantos anos, né, seu Antônio? Eu tenho aqui 58, não sei quantos o senhor tem. O senhor está bem conservado? Beleza, o senhor tem 58 anos bem conservado. Eu estou mal conservado? Bom, então eu valho, né, se nós fôssemos objetos, eu valeria menos, né? Pelo estado de conservação, entende? Então é isso, né? Então a gente não pode comparar coisas diferentes. Não vai comparar um guri de 15 anos comigo com o senhor e vai dizer assim, mas os dois são masculinos, ó. Não. É masculino, mas um tem 60 anos, o outro tem 15. E aí? Não dá para comparar, mas é isso, Antônio. Terceira pergunta aí. Pode falar no fone aqui. Pelos dois, tá? Pode estudar pelos dois. Quem perguntou se deve estudar pela apostila ou pelo simulado, eu sugiro os dois. Hein, seu Antônio? O senhor estendeu a mãozinha aí. Beleza, Antônio? Antônio, é o senhor mesmo, Antônio? Estava perguntando aqui por escrito? Tá desativado o som, seu Antônio, seu áudio aí, se quiser abrir, fica melhor. O seu áudio. Isso, tá aqui desativado. Realmente. Obrigado, Guilherme. Mas não está abrindo. Não, agora tá, seu Antônio. Estou ouvindo bem. Deu agora? Estou ouvindo bem, estou ouvindo. Agora melhorou. Tá, isso. Poucas aulas assim, estou começando aí, então eu estou meio devagar. Não tem problema.
estava falando sobre esse assunto aí, referente regiões aí, e trabalhar o imóvel, né? No caso, a palavra-chave seria estatística, fazer uma estatística de todas as situações que tem no bairro, por exemplo, na região. Aí, daí fazem sentido e se faz avaliação, certo, professor? Certíssimo, um banco de dados, vamos chamar assim também. Com certeza. Estatística. Eu já sou mais antigo. Eu sou na parte de estatística. Não, mas é isso aí. Ele é estatística, senhor Antônio, porque o senhor vai pegar aqui, ó, imóveis parecidos semelhantes, apartamentos parecidos semelhantes, lotes parecidos semelhantes. Porque o senhor vai pegar um tem 10 metros, o outro tem 12 de frente. Perfeito. Aí tem 30 de fundo, o outro tem 36, tem 40 de fundo. Vai pegar um apartamento, a orientação do um é para o leste, beleza, e o outro é para o sul, já não é tão boa, ou é o oeste. Né? Então, assim, claro que vai existir diferença. E aí isso é estatística. Quantos apartamentos eu tenho? Quantas coisas, né? Qual é a orientação? Qual é o diferencial entre eles, né? Porque aí o senhor vai fazer? Com isso, o senhor vai ter os valores e vai conseguir direcionar. Olha, eu estou procurando um apartamento 3 dormitórios. Quantos eu tenho? Eu tenho 3 apartamentos aqui que todos os 3 têm 3 dormitórios. Beleza, qual é a localização? No bairro tal. Qual é a diferença? O senhor vai dizer, vem cá, os 3 são apartamentos, os 3 têm mais ou menos a mesma área. Aí o senhor diz, então eles são iguais, na visão do leigo. O senhor vai dizer, não, para um pouquinho, eu tenho um que tem orientação a oeste. E aí o senhor vai começar a entrar nas variáveis. E ele está a 200 metros dos serviços. Isso quer dizer que o senhor pode ir no mercado... Da demanda, né? É a diferença, né? Isso. Aí, essa questão aí dos serviços, da infraestrutura do bairro e tudo mais, da orientação, da altura do andar, tá? O senhor está no segundo, no terceiro andar, não é o mesmo valor do 14º andar. O valor do 14º andar ele vai agregar de 5% às vezes até 10% vai agregar no valor. Em relação ao apartamento que é muito similar a ele. Só pelo fato de estar mais alto, estar, né, numa posição estratégica, vamos dizer assim, às vezes, inclusive, contemplado por uma vista panorâmica, né, uma vista boa. Né? O hotel funciona assim. O hotel funciona, o senhor chega lá no hotel e só quer um de frente para o mar. É tanto? Eu quero ir lá para a serra, é mais barato um pouco. Se vai ficar ali nas paredes, olhando a parede dos ar-condicionado do outro prédio ali, é mais barato um pouquinho. Né? Por que se faz isso? Por causa da orientação. Aí o senhor vai ficar no térreo ali, na parte de baixo, tem barulho, tem um impacto, tem um movimento, a mobilidade urbana. Mas eu boto a janela acústica, mas às vezes é insuficiente também. Fica mais vulnerável também. Então, o senhor pode ver que se o senhor passar na rua, o senhor quer uma experiência dessas aí, o senhor passa e observa. Os imóveis que estão para vender, geralmente, né? Às vezes numa rua tem vários imóveis para vender. O que aquilo ali sugere? Sugere uma análise também, não só dos livros, tá? Sugere também uma percepção da gente. Por que estão vendendo tanto imóvel aqui? Algum problema tem. Uma desvalorização? Pode ser. Em função de quê? Pode ser uma favela, pode ser da violência, pode ser um fator social. Aí o senhor pega e diz, eu vou tomar um Guaraná, né? Lá no boteco, ele vai dizer tudo, aqui é Boca Brava, tá aí, ó. Tá aí, pode ser um fator também. Entendeu? Então, assim, não é só da formalidade que a gente vive. A gente vive desse olhar global. Né? Então, assim, às vezes é a violência do bairro, às vezes é a falta de infraestrutura. Né? Então, uma série de quesitos. Mas o principal que nós temos que fazer é essa análise que o senhor falou, estatística, que tem nos pareceres, e tem aqui os pareceres com as normas brasileiras regulamentadoras, as chamadas NBRs. Eu tenho esse livro aqui, tem pouquíssimos dele, não tem na internet para vender nem nas livrarias, era do saudoso e amigo aí, o professor Portela. Ele tem 240 páginas, custa R$80, tá? Ele é um livro técnico, estritamente técnico, com os laudos, com as tabelas, com as normas, ele também é ilustrado, tá? Ele possui ilustrações aqui, ó, várias ilustrações, tá? São muitas as ilustrações do livro. Tá? Com os pareceres, com tudo, com tabelas de obsolescência de materiais, inclusive, dos sindicatos e tudo mais, tudo neste livro aqui do professor Luiz Portela custa R$80 para quem pegar comigo, pelo correio R$80 mais o valor da postagem. Quem quiser falar comigo pode falar no WhatsApp, né? No WhatsApp aqui,
o livro do professor Luiz Portela, aqui, né? O WhatsApp meu é o 991, né? Aqui, 991 22 37 47, tá? Professor, ó, tá? Aqui tá. Aí está. Valeu. R$80, tá, Otávio? R$80. Vendi todos, não voltou nenhum, já vendi aí. Durante os tempos que conheci o professor Portela, comprei vários deles, vendi por valores diversos, né? E nunca voltou um livro, ninguém se arrependeu, só se arrependeu quem emprestou, tá? E sim se arrependeu, porque o empresário não tinha mais para vender na ocasião. Agora ainda resta aí cerca de 8, 10 livros, não sei, e aí não tem mais o professor Portela, infelizmente, partiu para outro plano, né? Tá? Então, quem quiser depois me adiciona ali no WhatsApp, tá? Eu sugiro, e tem poucas literaturas, tá, sobre esse tipo de assunto, literaturas que falam respeito à avaliação, com essa abordagem, né, e com esse valor. Recursos vocês vão encontrar no Cresci, vão encontrar aí em outras instituições, e é suficiente, sim, esses cursos. Quer dizer, é suficiente o curso para formação, para habilitar, né? E depois faz a inscrição, não tem custo nenhum de coisa, tem uma inscrição que é no CNAI, que é o Conselho Nacional dos Avaliadores Imobiliários. Se vocês abrirem CNAI, Conselho Nacional dos Avaliadores Imobiliários, tem o site aí do COFES, vocês vão ver que tem ali, né, o meu nome, inclusive, 8424, que é o número da minha inscrição no CNAI, tá? Que é os Conselhos dos Avaliadores Imobiliários. Tá? Isso aqui é bom, esse curso, eu sugiro, independente de querer ser avaliador, fazer as avaliações, inclusive judiciais, né? O corretor pode, tá, fazer as avaliações judiciais, tá, exalar valor, ser perito avaliador, a formação desse curso, e permite que o corretor coloque essas avaliações nos processos de inventário, de sucessões, portanto, né, indenizatórios na cível, né, na vara cível, geralmente, tá? E quando se tem ali uma dúvida, quando se tem um imbróglio, quando se tem ali um conflito em que não consegue se apurar os valores, entra a figura do perito avaliador imobiliário, que hoje, que já desde 2005, se não me falha a memória, pode ser o corretor com uma vitória do COFES em relação ao CONFEA, que era o Conselho dos Engenheiros. Só os engenheiros faziam as avaliações, como vocês bem sabem, quem financia imóvel. Hoje os corretores podem fazer, né, as avaliações judiciais, inclusive, tá? Aí não é opinião de valor, que já é prerrogativa da lei, é a avaliação mesmo, né? A avaliação técnica. Um exemplo aqui de uma avaliação técnica também, que para vocês verem como uma coisa se dá. Um terreno que tem uma profundidade, por exemplo, aí de mais de 40 metros, ele precisa, ou 30 metros, ele precisa ter atestada, a profundidade não pode ser superior a 4 vezes atestada, ou seja, a profundidade não pode ser superior, né, a 4 vezes o valor da frente do imóvel, tá? O valor da medida, da distância, dos limites do imóvel, tá? O limite frontal do imóvel. Então, se eu tenho um terreno de 10, eu posso ter no máximo 40 metros. Aí eu diria, mas senhora, um pouquinho, se eu tenho um terreno de 10, se eu tiver um terreno de 50, 60, não é melhor? Em termos de extensão, individualmente pensando. Agora tem a questão do aproveitamento, né? Se eu quero fazer para mim um traje, né, eu vou comprar uma medida de tecido, né, para que eu não tenha desperdício. Se eu vou comprar um terreno, eu vou comprar aquilo que vai ser aproveitável, né? Então, se ele tem muita profundidade, alguém diria, tá, mas aí eu posso fazer se um terreno profundo, com bastante profundidade, eu posso fazer um condomínio? Sim, pode fazer um condomínio, por exemplo, de casas, é possível, depende do plano diretor de cada cidade. E lá eu posso fazer churrasqueira, quiosque? Claro, pode fazer, só que isso tem custo. E aquele que lança ativos, que investe, ele pensa, bom, eu vou fazer 3 casinhas, e se eu fizer um quiosque, se eu fizer um salão de festa, isso tem custo. E eu preciso diluir esses custos. E se tem custo, vai aumentar o preço. E se aumentar o preço, vai diminuir o lucro.
Entende? Então, assim, para que eu vou comprar para fazer o meu traje? Se eu preciso de 2 metros de tecido, eu vou comprar 4 metros. Não, é a questão do aproveitamento. Então, né, existe toda uma relação, vamos dizer assim, né, que é uma visão global de que acontece, que pode acontecer na utilização do espaço, né, tá? Então, essa é a visão que deveria ter o corretor, né? É importante que ele tenha essa visão também. Bom, vamos adiante, então. Eu estava na página 22. Na página 23, melhor, fala da organização do Estado, né? O Estado são 27 estados da federação. Nós não temos mais os territórios que eram, vamos dizer assim, administrados através de decretos. Hoje eles foram encampados, né? Que o último foi de Fernando de Noronha, encampado pelo Estado de Pernambuco. Nós temos aí um Distrito Federal, né? E pronto, tá? Então, essa aí é a organização do Estado, né? Vamos dizer assim, e Estados-membros. Na página 24, o que fala aqui da administração pública. A administração pública, né, se compõe de órgãos, agentes, página 24. No item 3.5, então diz que a administração pública se compõe de órgãos, agentes e pessoas jurídicas, administrativas, responsáveis por exercer a administração pública da coisa pública, ou seja, no Estado brasileiro, tendo como necessidades coletivas. Tem um microfone aberto. Necessidades coletivas. Está classificada a administração direta ou indireta, né? Isso é importante para a gente saber. Existem 2 ramos da administração pública, né? A administração pública direta e a administração pública indireta. Então, na administração pública direta, nós temos o MEC, nós temos todos aqueles órgãos, vamos dizer assim, não são órgãos, né? Todas aquelas, a Secretaria da Fazenda Nacional, os órgãos que são apêndice, né, do Gabinete da Presidência da República, como o MEC, Secretaria da Fazenda, o Banco Central, são diretamente ligados à Presidência da República. Essa é a administração pública direta. Na administração pública indireta, na esfera federal, nós temos aí o Banco do Brasil, nós temos aqui já né, a Caixa Econômica Federal, né, que é um banco que os corretores têm, vamos dizer assim, uma relação muito próxima em função de que ele é um banco, além de ser banco público, é um banco que trabalha com o financiamento da casa própria, né, através das políticas de governo, né, para aquisição do primeiro imóvel, aquela coisa toda, né. Então, nós temos aí o Correios e Telégrafos, nós temos são esses órgãos da administração indireta, tanto na federal como na estadual. Na estadual nós temos aqui o Banrisul, né? Temos o Detran, que também são da administração indireta. São órgãos de apoio, né? Na administração indireta são órgãos de apoio, são órgãos para flexibilizar, para dinamizar a atividade do Estado. Então, essa administração pública se divide, vamos dizer assim, em direta e indireta, tá? Nós tratamos da administração pública indireta quando a gente trata, por exemplo, como eu disse, né, com a Caixa Econômica Federal. Nós temos aqui o Detran, né, também que não está na administração indireta, e temos o CONTRAN, que na administração pública direta, né, que está num órgão, então, federal. Direitos e garantias individuais, na página 26, as páginas 26, eu gostaria de falar ali, né, essas legislações que permeiam, lá no início eu falei ali, direito, conceito de direito, né, que é justamente a formação do direito, que a partir do direito vai se formar toda uma legislação, né, uma legislação, e essas legislações, elas dizem respeito ao registro de imóveis, à legislação municipal, à lei orgânica municipal, ao plano
ao plano diretor do município. Cada município tem o seu plano diretor. O plano diretor ele faz o quê? É o regramento daquilo que se pode, aquilo que se pode edificar na cidade, né? Tudo que está relacionado à edificação, à construção, né? Deve estar no plano diretor, tá? Então é ele que norteia, ele que disciplina a edificação na cidade, né? E depois nós temos então o plano diretor na cidade, nós temos o estatuto das cidades, que é uma espécie de constituição. O plano diretor ele vai se formar a partir do advento do estatuto da cidade, que foi em 2000 e pouco, 2001, acho, surgiu o estatuto das cidades, que veio. Qual era a função do estatuto das cidades? Era disciplinar, né? Disciplinar a parte urbana da cidade, buscando uma certa organização, das edificações, né, dos espaços, vamos dizer assim, urbanos da cidade, levando em consideração as áreas de preservação permanente, preservação ambiental. Então, é um ordenamento, né, da questão urbana das cidades, passa pelo Estatuto das Cidades. A partir do Estatuto das Cidades, os planos diretores tiveram que se galgar, de se modelar pelo mesmo, né? Então, cada município tem o seu plano diretor. Quando eu quero saber o que eu posso construir em determinada região da minha cidade, o que eu vou fazer? Eu não preciso saber o plano diretor na ponta da língua, mas eu sabendo que ele existe, eu vou lá e consulto. Posso entrar no site da prefeitura, posso tirar até uma certidão na prefeitura e dizer assim, ó, o que eu posso construir aqui, neste lugar? Qual é o gabarito de altura? Quantos andares eu posso fazer? Ah, o senhor tira uma certidão. A certidão vai dizer, o gabarito de altura aqui é 10 andares, é 15 andares, é 20 andares. Bom, então eu vou edificar, se for o caso, né, obedecendo aquele gabarito de altura fornecido pelo município, tá? Veja a importância, então, aí do plano diretor, né, da cidade. Bom, os direitos individuais, né, direitos e garantias individuais, a gente sabe que os nossos direitos estão nos códigos, como a gente já viu. Agora, a garantia está no fato da gente, né, utilizar-se daqueles órgãos, do poder de polícia que tem o Estado para fazer valer aquilo que é o nosso direito. Então, a Justiça, o Ministério Público, a polícia, né, tem esse poder de coação, de fazer valer um determinado direito, mas nós temos que manifestar, né? Manifestar a nossa inconformidade e buscar, então, amparo, né? Junto a esses órgãos, né? Então, são garantias individuais. O Estado deve garantir um direito que eu tenho, né? O direito do idoso, o direito da criança e do adolescente, o direito de ir e vir, que é constitucional, uma série de direitos que quem garante é o Estado. Se alguém não nos der respaldo, não nos der abrigo, a Justiça haverá de dar. Né? É a obrigação dela, pelo menos. Bom, e desses direitos aqui, que são muitos, né? A igualdade, a legalidade, a integridade física, tudo, a herança, os consumidores, né? E aí por diante, nós temos aí o direito, eu perdi aqui, né? Direito do consumidor, né? O direito do consumidor está aqui na página 26, que nós vamos ver já logo em seguida aqui, que é um código novo, que é um código de 1991, o direito do consumidor, e que ele trata justamente, né, dessas relações que existem entre fornecedor e consumidor. Tá? Essas relações, quem, vamos dizer assim, baliza, quem norteia, é justamente esse Código de Defesa do Consumidor, tá? Que é bem recente, ele foi instituído para isso, né? As empresas, as lojas, o comércio deve ter à disposição dos seus clientes, dos consumidores, esse, né, código, né, para que possa em algum momento, se tentar resolver uma situação. Não conseguindo, o que se faz?
se busca os órgãos de apoio, né, que são os PROCONs. O primeiro órgão que a pessoa que tem um problema, né, por não receber um produto, né, por ter um conflito, vamos dizer assim, nessa relação de consumo, ele deve procurar o PROCON. O PROCON vai dar o caminho, ou ele vai resolver, ou ele vai apontar um caminho que é a justiça. Antigamente não existia, não falava hoje, né? E existia o Código Civil, simplesmente. E no Código Civil, evidentemente, como não versava sobre essa relação de consumo, eles diziam assim, né? O senhor Antônio deve lembrar, procura os teus direitos. Por que se dizia isso? E hoje, disser isso, a gente sabe onde procurar. Se dizia isso porque o cara ia usar o Código Civil. No Código Civil não dizia nada. Eu vou lá, comprei, fui lá cortar meu cabelo e o cara cortou minha orelha fora. Eu fui lá, fiz uma escova numa senhora, num homem lá e caiu o cabelo. Foi fazer uma funilaria lá, vou fazer arrumar um carro e deixou com defeito. E ele quer ressarcimento. Ia no código lá, simplesmente no Código Civil, não falava nada sobre isso, o que o juiz fazia arquivava. Então, as pessoas se deitavam e rolavam. Hoje não. Hoje tem várias implicações. Além do Código do Consumidor, pode-se utilizar o Código Civil para outra demanda, que é também os danos, né? Danos morais, enfim, danos econômicos, tudo mais. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio, né, assim, dar uma apaziguada nessas situações que envolvem consumo. E nós devemos estar atentos para isso aí também. A gente, como corretor, não pode prometer além daquilo que se pode entregar. E aquilo que está nos encartes, aquilo que está demonstrado nos jornais, né, nos folders, deverá ser entregue ao consumidor. Caso não seja entregue aquilo que foi prometido, terá de haver um acordo, um desconto, ou terá de ser feito, então, de ser entregue aquilo que, né, estava contido na propaganda. Então, veja que é bem mais complicada a situação nos dias de hoje, tá? Então, nós temos que atentar para esse tipo de direito. Bom, o direito administrativo constitucional, né? O direito administrativo nada mais está na página 27, diz aqui, o direito administrativo constitucional, um ramo do direito público interno, né? O direito administrativo nada mais do que muito divergente entre os publicistas, uma vez que diferentes critérios permeiam as definições dadas por diferentes autores. O objetivo deste item, no entanto, é de dar-lhe uma visão geral sobre as normas que regem a organização e a função administrativa pública. Bom, eu vou resumir isso aqui tudo porque eu estou lendo do livro aqui, né? Bom, na administração pública a gente sabe que vai aparecer esse assunto aqui mais adiante, né? A administração pública e as relações que o corretor pode, e aí eu quero chamar a atenção, o corretor ele não precisa vender, ele vende para o particular, é verdade, mas ele também pode vender para o Estado, tá? Ele pode locar, por exemplo, pode locar um espaço com a secretaria, ele pode locar com o imposto de saúde, ele pode locar, né, um braço da prefeitura, do Estado, ele pode oferecer sim, mesmo que ele seja pessoa física, ou não tenha uma CNPJ, vamos dizer assim, como pessoa jurídica, ele pode ter relações comerciais com o Estado. Bom, e aí nessas relações é importante a gente ressaltar que o Estado ele tem a prerrogativa da unilateralidade, né? Então ele pode romper a qualquer momento um contrato. Ele tem, vamos dizer assim, as suas regras, né? Diferentes das regras entre particulares, tá? E aí que a gente tem que ficar muito atento, né? Num particular, a gente, né, evidentemente, tem ali um contrato, ele preza por um equilíbrio de forças, né? Essa é a função do contrato, é justamente estabelecer um certo equilíbrio de forças.
O do Estado não é diferente, porém, do Estado tem essa questão da unilateralidade. O Estado pode, a qualquer tempo, rescindir, se indenizar, tomar para si por determinado tempo. Ele tem várias prerrogativas que os particulares não têm, tá? Os particulares, os seus contratos são bilaterais, eles devem atender a um e a outro, tá? Indiscriminadamente. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento para isso. Mas eu posso vender para o Estado, aí que eu quero chegar? Posso. Eu posso locar para o Estado como corretor? Posso. Tá? Bom, os atos administrativos, né? Na página 29, atos administrativos. O agente público, né? O administrador, o prefeito, o governador, o funcionário público, esse diz agente público, ele vai utilizar-se, né, de atos administrativos, tá? Então, os atos administrativos, ele pode ser classificados, né, como vinculados ou discricionários. Vinculados está extremamente preso à lei, né, estritamente preso à lei e precisa atender a todos aqueles requisitos, né, a todas aquelas formalidades. Tá? Então, às vezes a gente vê ali, perdeu o remédio, perdeu a merenda, perdeu isso, perdeu o... Por quê? Porque precisa preencher esses requisitos, uma vez que o gestor, o agente público, ele não atendeu a esses requisitos, ele pode ser, né, apontado, implicado, né, e condenado, inclusive perder a sua função pública por não estar atendendo a esses dispositivos. Então, por isso que ele é vinculado. Então, o remédio está estragando, mas e o pessoal está precisando de remédio, por que não entrega? Não entrega porque faltou lá um documento. Tá? E aí as pessoas ficam sofrendo, e a gente, claro, não se conforma, mas também precisa entender que o Estado funciona desta forma. Agora, nos atos, então, administrativos, existe este aí e existe o ato discricionário. O discricionário, ele desengessa um pouquinho, porque ele leva em consideração os dois juízos, né? Tá? O juízo de conveniência e o juízo de oportunidade na página 29. O juízo de conveniente consiste na avaliação feita sobre a utilidade e vantagem, tá? Que a prática do ato administrativo ocasionará. Ele vê a vantagem no conveniência. E na oportunidade, né? Ele vê se é possível colocar em prática esse ato administrativo. Então, se tem a oportunidade de fazer, né, e tem vantagem para o Estado, ele poderá utilizar-se desse ato discricionário, tá? Então, tá aí, os atos administrativos. E na página 30 do nosso material, nós estamos aqui nas licitações, né? A gente sabe que o poder público, através dessa lei e por outra lei que surgiu depois, mais recente, mas essa aqui principalmente, 8.666/93, apresenta suas várias modalidades de licitação para aquisição de produtos ou serviços, né, para o poder público. E aí, onde é que nós entramos aqui? Nós entramos aqui no leilão. Tá? Nós temos aqui as várias modalidades que o livro bem coloca, que é a licitação, modalidade de concorrência, acima de 650 mil, tomada de preço, convite, né? Com o concurso, que a pessoa recebe um valor ali por atender uma demanda do Estado, como foi o caso da ciclovia aqui em Porto Alegre, o sujeito colocou um projeto ali, ganhou o projeto e ganhou um determinado valor. Leilão e pregão eletrônico, que é o mais utilizado nos dias de hoje, pregão eletrônico, tá? Mas o que nos chama a atenção é do leilão, né, no item 5, que é o fato de que o imóvel ele vai à asta pública, ele vai à praça, ele vai a leilão para ser arrematado. O que se pensa aí? Bom, alguém que adquiriu o imóvel em leilão, porque evidentemente tem uma vantagem. Mas junto com a vantagem, o imóvel primeiramente ele precisa estar livre e desembaraçado, né? Precisa estar deslindado, mas é preciso que a gente faça uma análise também com relação ao imóvel. E é evidente que ele vem com algumas situações. Às vezes tem a questão de que ele precisa
receber uma conservação, uma reforma. Ele pode, inclusive, ter um morador, ter alguém de posse, alguém pode ir lá tirar, pedir para entrar com a reintegração de posse, quer dizer, tem alguém habitando de posse e a pessoa pensa lá, bom, eu pego, pago o advogado, tiro, ainda é vantagem para mim. Vale a pena me incomodar. Então, é evidente que essa é a modalidade, o imóvel vai à asta pública para ser arrematado, aquela questão toda, né, aquele que deu o maior lance, né, ele vai arrematar e vai receber do juiz, né, a carta de arrematação. A carta de arrematação. Com esta carta de arrematação, ele vai levar até o registro de imóveis e vai registrar esse imóvel no seu nome, tá, com esta carta. Tá? Então, claro, leilão, a pessoa busca vantagem, evidentemente, né? Às vezes a pessoa pensa, bom, eu tenho uma firminha de reforma e o imóvel precisa de reforma. Eu sou pedreiro, eu tenho uma madeireira, eu tenho alguém que faça para mim. A questão custo-benefício para mim é positiva, é favorável, né? E eu opto por arrematar aquele imóvel, tá? Só não dá para esquecer que, uma vez arrematado, recebe a carta, né? Vai receber a carta de arrematação. Assim como nas procurações, né? Aqueles que lá a gente fala muito, eu falo isso em operações imobiliárias, quem vende por procuração, sempre que se vendeu, a procuração deve ficar conosco, né? Com o comprador. O cara não vai ficar com a procuração, aí vai sair a vender quantas vezes ele puder vender. A procuração tem que ser entregue para aquele que adquiriu, para que ele possa registrar. E antes de receber essa procuração, é importante que a gente vá ao tabelionato para saber se ela ainda está em vigor, se ela não foi revogada. E aí o tabelionato pode dar mais segurança jurídica para nós a partir do momento que a gente pedir uma certidão da procuração, que aí o tabelionato vai estar atestando que aquela certidão está vigente, tem valor jurídico, sim, que não foi revogada. E aí a gente está com um papel quentucho na mão. Só que quando fizer a transação e se pagar os valores, ela deve ser confiscada daquele que foi outorgado a fazer a negociação, certo? Tá? Isso também é uma questão assim cabal, né? Também não se pode tropeçar nessa situação de não pegar, né, um erro crasso por parte do corretor, tá? E eu costumo dizer aqui, porque a gente sabe que o mercado, qualquer mercado de trabalho, ele tem as suas nuances, tem os seus caminhos tortuosos e é preciso que a gente esteja sempre atento. Fez a negociação, me dá a procuração para cá para me dar para o comprador vá ao registro de imóveis e escriture no seu nome, tá? Ele não precisa mais da procuração. A procuração vai se extinguir quando ela for revogada ou quando houver óbito do outorgante. Todavia, se a pessoa tiver ainda em negociação, tem uma negociação em andamento e isso conseguir ser comprovado, mesmo que a pessoa venha a óbito, ainda assim o negócio poderá ter um desfecho, né, ser concluído, né, em função de que já havia uma vontade expressa. Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar no fato de que se existe uma procuração, é preciso resgatá-la, tá? Essa é a parte mais de documentos, né, no que se refere às transações imobiliárias, né? Ainda sobre aqui na página 33, só para complementar aqui na página 33, que é o direito do consumidor, vale lembrar que o artigo mais importante do direito do consumidor é o artigo 6º, né? Artigo 6º, tá? Ele fala do que o artigo 6º? Que fala dos direitos básicos do consumidor, e aí vem tudo, propaganda enganosa, acesso ao judiciário, órgão de divulgação sobre o consumo adequado dos produtos, proteção da vida, tem tudo quanto é coisa, está no artigo 6º, que é o artigo mais importante, dá para se dizer, tranquilamente, do Código de Defesa do Consumidor. E antes disso, no artigo 2º, ele trata ali do que vem a ser fornecedor, do que vem a ser
Consumidor. Consumidor é pessoa física, consumidor, aquele que compra, consome produto ou serviço, né? E que adquire produto ou serviço de um fornecedor para o consumo final, para o seu consumo. Então, eu compro um computador para o meu consumo final. Eu posso comprar outro computador? Posso. E se eu ficar vendendo computador a vida toda? Bom, aí eu sou um revendedor. Seja de computador, seja de outro produto, seja de celular, seja de automóveis, eu sou um fornecedor, porque eu estou comprando e vendendo sistematicamente. Agora, e o vendedor? Né? O vendedor é pessoa física ou jurídica que fornece produtos e serviços ao consumidor para o consumo final desse mesmo. Né? Só se invertem aí as situações. Tá? Então, assim, essa é a relação, essa é a definição de consumidor. Tá? Hoje a gente se consome serviços, né? Antes a gente consumia produtos. Então era ICM, Imposto de Circulação de Mercadorias. Hoje nós temos Imposto de Circulação de Mercadorias e serviços, né? A prestação de serviço. Nós vivemos em cidades, basicamente, principalmente no Rio Grande do Sul, em que nós temos o que é o forte mesmo é a prestação de serviço. A indústria não é tão forte, é fraca, inclusive, né? Então, as pessoas estão localizadas como nas demais lugares, eu acredito que do mundo, em zonas urbanas das cidades, 80 e tantos % está nas zonas urbanas. Quando a gente queria paz, a gente ia para a zona rural, ou ia para a praia, que lá estava tranquilidade. Hoje não é assim mais também. Eu quero sossego, eu vou para a praia. Eu quero sossego, eu vou para o sítio. Não é mais assim. Mudou. Não é tão sossegado assim. Pelo contrário, às vezes a gente fica mais exposto, mais vulnerável ainda. Mas, bem, se a população está concentrada nas zonas urbanas, é evidente, o corretor também, ele é um profissional que atua e tem que atuar onde está o dinheiro, onde está a negociação, ele atua em zonas urbanas. Agora, não dá para esquecer, e tem gente que parece que passa por cima disso, e os meus colegas passam por cima disso, alguns, né, não sendo antiético, que o corretor, ele atua em zonas rurais, evidentemente, ele sabe disso. Em zonas rurais, ele vende fazenda, ele vende sítio, ele vende chácaras. E ele recebe até um percentual, geralmente ele atribui, como se trata de honorários, ele pode atribuir mais de 6%, tanto em zonas rurais e urbanas, mas em zonas rurais principalmente porque tem que ter todo um conhecimento, e às vezes esse conhecimento é empírico, é da experiência, né? E é conhecer solo, pastagem, conhecer se as terras são produtivas ou improdutivas, às vezes se assessora de alguém que tem esse conhecimento, mas enfim... Em zonas rurais, né, é um nicho também, é um lugar, é importante também, só que a gente precisa ser conhecedor. Às vezes a pessoa quer desenvolver um determinado tipo de safra, ele quer criação de animais, às vezes é gado, às vezes é ovelha, então isso vai estar relacionado à pastagem, vai estar relacionado ao solo, uma série de questões. Então o corretor também precisa ter esse conhecimento, precisa ser formado na área vamos dizer assim, ser um conhecedor de rural, né? Ele não é um profissional, ele é um profissional urbano, basicamente, mas ele tem que explorar, sim, né, essa parte que é a parte, então, que é importante, que são zonas rurais, tá? Bom, vou esperar que o Guilherme, nos dê aí a nossa palavra-chave, né, para nós aqui. Oi, professor. Tudo bom, Guilherme? A nossa palavra-chave que vai valer a presença de vocês no dia de hoje, o Guilherme vai falar melhor aí. Bom, pessoal, para receber a presença, eu preciso que vocês digitem uma palavra que eu vou digitar agora no chat, tá? É bem simples. A palavra de hoje, para receber a presença, só vou confirmar, contrato. Só digitar a palavra. Isso aí. Contrato.